Salmo 77, do versículo 10 ao 20, começando no 10, diz assim: E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Senhor, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. E vamos orar. Pai amado, abençoe agora a tua palavra, abençoe a mensagem de hoje, me dê o teu poder, possamos sair daqui edificados, acrescidos, pelas tuas doutrinas, pela tua palavra. Nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite e nós vamos fazer a última parte do nosso tema Superando a Depressão. Superando a Depressão. Nós já vimos a primeira parte, 2 semanas atrás, nós vimos os sintomas da depressão, que é muito importante para a gente poder diagnosticar, identificar a depressão. Na semana passada nós vimos as causas da depressão, que é importante para a gente poder evitar. Se a gente sabe as causas de um mal e a gente pode então evitar essas causas, nós podemos evitar o problema, podemos evitar esse mal. Hoje nós vamos olhar a respeito da cura para a depressão. O ideal, claro, é a gente evitar, é a gente não ficar com esse problema, mas se chegar ao ponto que a gente está deprimido, ou se a gente está em condições de ajudar alguém que se encontra deprimido, também nós podemos ver que a Bíblia fala a respeito disso hoje. Mas, de todo modo, nós temos que lembrar sempre que depressão é algo sério, é algo real, é algo que existe, não é uma coisa para ser levado levinianamente, nem do ponto de vista de a pessoa que sofre, quanto alguém que tenta ajudar alguém que sofre. Você tem que entender que nós temos que levar isso a sério, encarar isso de modo correto. Se nós seguimos os passos, se nós seguimos as etapas da cura para a depressão que nós vamos ver hoje, então haverá sim cura para a depressão. Haverá, é um fato. Não são complicados, eles são bastante simples, mas nós precisamos seguir os passos fielmente e de verdade. E nós teremos então a cura eu estou falando, claro, sobre a cura espiritual, tá bom? Nós já temos falado todas essas semanas que existe a depressão clínica, existe a depressão mental, mas não estamos falando sobre isso esta noite. Apesar que uma coisa atinge a outra. Quem está deprimido espiritualmente tem uma predisposição maior para ficar deprimido clinicamente e vice-versa. Alguém que por algum motivo está com uma depressão clínica, ele está mais propenso a ter uma depressão espiritual, porque uma coisa puxa a outra. Mas estamos falando hoje sobre depressão espiritual. Então olhe comigo para começar no versículo de número 10, que nós temos agora há pouco, que diz: E eu disse, isto é enfermidade minha. Isto é enfermidade minha. Vamos parar por aí e olhe bem a palavra minha. O primeiro passo para a cura da depressão é você reconhecer a sua responsabilidade. Reconheça a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Aqui o salmista falou, isto é enfermidade minha. Ele estava aqui tomando posse do problema. Enquanto nós estivemos culpando Deus, outros incluem seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu cônjuge, o pastor, por que não? O governo, a chuva, o clima. Enquanto você estiver culpando outra pessoa ou outra coisa, seja o que for, você nunca vai sair da depressão.
Entenda, esse passo é muito importante. Se nós não podemos sequer começar a tratar do problema da depressão se a gente não assumir e reconhecer a nossa responsabilidade. E o grande problema com depressivos é justamente isso, é que eles culpam outras pessoas. É o que fizeram comigo, é como me trataram, é porque fizeram não sei o que mais. Tudo bem, fez, mas entenda, você agora é dono daquele problema. Aquela pessoa que lhe causou esse problema todo, sabe como é que elas estão? Muito bem, obrigado. Elas estão dormindo muito bem. Elas não estão nem aí para o fato que você está deprimido. Então não esquente com outra pessoa, não culpe outra pessoa. Assuma a responsabilidade. Você está esperando outra pessoa vir e tirar a depressão de você? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não foi outra pessoa que colocou depressão em você. Talvez aquela pessoa trouxe uma causa. Talvez ela não ajudou. Mas a depressão não foi outra pessoa que chegou e falou, toma aqui um monte de depressão para você. Ó. Não foi isso que aconteceu. E nem vai ser aquela pessoa que vai vir e vai tirar aquela depressão de você. Então, assuma, reconheça a sua responsabilidade. Porque a maioria dos depressivos não fazem isso. E continuam deprimidos o resto de suas vidas, que é muito triste. Porque isso empata, isso abrevia e complica toda a vida de alguém. Então, primeira coisa, assuma a sua responsabilidade. Como devemos reagir diante de uma situação que nós estamos deprimidos? Bom, a primeira coisa que temos que fazer, nós temos que ir a Deus. Temos que ir a Deus, mas diga a Deus assim, Deus, o Senhor não é o problema. Eu sou o problema. Muito depressivo está deprimido porque ele coloca a culpa em Deus. Deus, por que você permitiu isso? Deus, por que você não impediu? Deus, porque estão culpando Deus. Enquanto você está culpando Deus, você nunca vai superar a sua, ou a minha, ou nenhuma depressão. Vá para Deus e diga, Deus, o problema não é com o Senhor. Eu não estou enxergando Deus, eu não estou entendendo. Diga para Deus, você não está entendendo, mas diga, eu sou o problema. Diga, Deus, eu agi de forma errada. Eu agi talvez de forma equivocada. Talvez eu fui ingênuo, Deus. Deus me ajude. Deus, talvez eu agi assim porque eu não aprendi a lição. Me ajude a aprender a lição. Sabe, errar é humano, mas ficar repetindo o erro, aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. O que nós temos que fazer é aprender com os nossos erros. Mas se a gente não aprender com os nossos erros, então nós vamos ficar sempre culpando outra pessoa. Então vá para Deus e diga para Deus, Deus, o Senhor não é o problema, eu sou o problema, eu não estou enxergando, eu não estou entendendo, a minha fé é fraca demais, eu agi de forma errada, eu me encrenquei, Deus, eu preciso de ajuda. Essa é uma atitude totalmente diferente do que chegar para Deus e falar, e aí Deus, você que complicou minha vida, agora resolva isso logo. Tem muita gente que cobra Deus. Então a primeira coisa é, assuma, a Asaf falou, essa enfermidade é minha. Entenda, você está com depressão, então você tem um problema. E Deus não é o culpado. Então a primeira coisa, assuma a sua responsabilidade. O primeiro passo em fazer isso é reconhecer, tanto para resolver, quanto de não ter se encrencado de primeiro. De ter entrado nessa depressão toda. Então é um passo muito importante e é preciso ser sincero e humilde. Então, às vezes o orgulho da gente não permite a gente dizer que a culpa é nossa. O problema foi... Não, o problema não foi comigo. A culpa foi de fulano, de cicrano, foi disso. Não. Assuma. Assuma a responsabilidade. Foi isso que Asaf fez aqui no versículo 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. Ainda no versículo 10 e continuando para o versículo 11, diz assim, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Versículo 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Asaf aqui, a primeira coisa que ele fez, ele assumiu a responsabilidade. A segunda coisa que ele fez, depois de reconhecer a responsabilidade, é recordar do que Deus tem feito na sua vida.
Recorde do que Deus tem feito na sua vida. Aqui, Asaf, em 2 versículos, ele fala, me lembrei, me lembrei, me lembrei. 3 vezes ele usa essa frase, me lembrei, me lembrei, me lembrei. Em 2 versículos, me lembrei, me lembrei, me lembrei. Está vendo alguma coisa que Deus quer dizer para a gente aqui? Lembre-se. Lembre-se do quê? Lembre-se das bênçãos e das obras de Deus. Quer a cura para a depressão? Lembre-se, recorde-se do que Deus tem feito. Olha aqui no versículo 10, fala sobre a destra. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Pastor, o que é destra? Destra simplesmente significa a sua mão direita. E a mão direita na Bíblia representa a mão do poder, a mão do livramento, a mão da salvação. É aquela mão que opera, aquela mão que traz resultado, aquela mão que Deus usa. Então ele fala aqui simplesmente, eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Ele está falando quantos anos se passaram quando a destra de Deus me supriu, me livrou, me salvou, cuidou de mim, me guiou. Dos anos. Foram anos em que Deus se mostrou poderoso e fiel e presente na vida de Asaf. Mas ele se permitiu ficar deprimido. A gente vê isso no começo do Salmo 77. Mas agora, mais ou menos no meio diante, do versículo 10 diante, ele começa a revidar, ele começa a levantar a cabeça, ele começa a alcançar a cura e a solução. E a primeira coisa, aliás, a segunda coisa que ele faz, a primeira é o quê? Reconhecer a responsabilidade. A segunda é reconhecer o que Deus tem feito na vida dele. E ele aqui se lembra dos anos, das muitas vezes, dos muitos anos, que a destra de Deus foi operante, presente na vida dele. E ele fala justamente isso aqui. O versículo 11, o que mais ele lembra? Eu me lembrarei das obras do Senhor. Ele está falando, eu vou lembrar das obras que Deus fez na minha vida, com a sua destra, com a sua mão poderosa. Aí ele continua no versículo 11 ainda. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ele está dizendo, não só eu vou lembrar das maravilhas durante os anos que se passaram, que você, Deus, operou na minha vida, mas na vida de outras pessoas, da antiguidade, de antigamente. Não só estou lembrando o que você fez na minha vida, eu estou lembrando o que você fez na vida de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Paulo, de Pedro. As maravilhas e a sua mão poderosa, operando na mão de tantas pessoas da antiguidade. Aqui, Asaf está se lembrando que Deus fez na vida dele e na vida de outras pessoas. Por isso que é importante você ler a sua Bíblia. Você saber o que Deus tem operado na antiguidade. Saber os milagres que Deus operou. O mar vermelho que ele abriu. E as codornas no deserto. Gente, nem existe codorna no deserto. Então a gente fala, o vento trouxe. Trouxe de onde? Deus criou aquelas codornas, gente. O lugar mais perto, onde existe codorna, normalmente fica longíssimo de onde eles estavam. Deus criou codorna do nada. Deus criou a água de uma rocha. E essa rocha seguia eles enquanto eles andavam no meio do deserto. Os seus sapatos, suas roupas não se desgastavam. Aleluia. Pensou que massa isso? Gente, sabe, eu posso passar a noite inteira aqui dizendo para você as maravilhas que Deus operou na antiguidade. Então quando nós estamos deprimidos, vamos lembrar da poderosa mão de Deus, o que Ele fez na sua vida. Você é salvo. O maior milagre do universo é a salvação de uma alma perdida. O que Deus tem feito na sua vida? As portas que Deus tem aberto e aquelas que Ele tem fechado. Aleluia também. O que Deus tem operado na sua vida? Lembre-se. A pessoa deprimida, o problema é que ela não reconhece. Isso é uma característica comum. Ela não reconhece a sua responsabilidade. E ela não consegue se lembrar, propositalmente ou não, ela não se recorda das coisas que Deus fez na vida daquela pessoa. Ou na vida das outras pessoas também. Então nós devemos conhecer a nossa Bíblia para que possamos, como Asaf fez, me lembrar das maravilhas da antiguidade. A Bíblia está cheia de maravilhas de antiguidade. Porque o nosso Deus não é um Deus da derrota.
Quando a gente olha para trás e vê o que Deus tem feito, Ele não é o Deus da derrota ou da tristeza, mas o Deus da salvação, do poder, um Deus que tudo pode, um Deus que opera o impossível. Então está deprimido? Número 1, reconheça a sua responsabilidade. Número 2, recorde-se do que Ele tem feito em sua vida. Nós precisamos nos lembrar o quão Deus tem sido para conosco, o quão bom Deus tem sido para conosco. Por pior que esteja a nossa situação, nós temos muito mais do que agradecer a Deus do que reclamar. Faça esse exercício um dia desses. Pegue um pedaço de papel e uma caneta. E sai anotando tudo que você pode agradecer a Deus, que Deus tem feito na sua vida. Se você não consegue pensar em nada, então você está com um problema no seu pensador. Você acordou hoje de manhã, está respirando, você tem dois braços, 2 pernas, 2 olhos. Você comeu hoje? Você tem que dormir? Está com saúde? Você tem amigos? Você tem uma igreja? Você é salvo? Tem um Deus? A palavra de Deus. Gente, você começa, pega um papel bem grande, várias folhas. E se for caneta, com a tinta cheia. Se for um lápis, pega um apontador, porque vai longe. E o problema é isso, nós nos esquecemos. A cura da depressão está aí. Reconhecer o que Deus fez. Versículo 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei nos teus feitios. Marque a palavra meditarei. Primeira coisa, reconheça a sua responsabilidade. Segunda coisa, recorde o que Deus tem feito na sua vida. Terceira coisa, refocalize no Senhor. Refocalize em Deus. Refocalize. Aqui está usando a palavra meditarei. Meditarei também em todas as tuas obras. Meditação é um dos componentes principais para a cura da depressão. O problema é que quando você vai no médico, tal chamado, ele vai lhe dar uma receita para comprar umas drogas. E aquelas drogas vão fazer nada bem para você, mas uma coisa que você não vai conseguir fazer é justamente meditar. Você vai ficar com a mente totalmente fora. Você não vai conseguir se concentrar e meditar em nada. Muitas pessoas relatam o seguinte: eles tomam esses remédios, eles não sentem tristeza, nem alegria, nem raiva, nem nada. Eles ficam como um repolho. Totalmente zerados. Eles não sentem nada. Eles não têm emoção nenhuma, reação nenhuma, nada. Completamente nada. Não dá para meditar. E aqui está dizendo, meditarei também em tuas obras. A definição da palavra meditar significa pensar com grande concentração de espírito. Você toma dessas drogas que estão prescrevendo por aí, chega no médico e fala, doutor, eu tomei assim. Toma aqui, vai na farmácia, compra uma caixinha de remédio tarja preta, começa a tomar, pronto. Você não vai poder pensar, como diz o dicionário, com concentração de espírito. Você não vai conseguir concentrar em nada. Aquilo vai alterar a sua mente, a tal ponto que você não vai conseguir focalizar em nada. Outra definição, exercício espiritual que prepara para a contemplação. Meditação é isso, é você contemplar, é você ficar pensando, mastigando, remoendo. O quê? Meditarei também em todas as tuas obras. É você justamente ficar pensando, meditando no que Deus tem feito. Não só lembrar, mas você ficar meditando, contemplando, com concentração, remoer, contemplar, repensar. Aqui, Asaf estava meditando no que Deus havia feito. E o deprimido, ele tende a meditar na sua condição, na sua situação e na sua autopiedade. Ele fica lá, coitadinho de mim, ó céus, só ninguém me entende. Pronto. Pastor, você faz direitinho. É que eu já ouvi você fazer isso muito. Então entenda. O depressivo, ele vai ficar contemplando, vai. Mas vai ficar contemplando o quê? Nos problemas, na situação, na condição, sentindo peninha de si mesmo. Aí ele toma esses remédios, que não servem para nada.
O que acontece é que vai passar. Ele não vai ficar pensando nos problemas. Não. Ele não vai pensar na situação ou condição. Não, também não. Ele não vai pensar, ficar com peninha de si. Também não vai. Ele não vai pensar em nada. Como eu disse, ele vai virar um repolho. Uma cabeça de alface. Uma berinjela. E a baba escorrendo aqui, ó. A pessoa fica todo fora de si. Não sente nada, nem bem nem ruim. Ele não pensa nem no problema, nem na solução. Ele fica estacionado. Resolve alguma coisa? Não, não resolve nada. Só está alterando sua mente, prejudicando sua saúde, comprometendo o seu corpo. Não está resolvendo nada. Aí passa o efeito, volta tudo de novo. Aí você toma outra e assim vai, resolvendo nada. Então tome cuidado, muito cuidado. Temos que meditar. Note a sequência aqui que fala: meditarei em todas as tuas obras. Aí depois o quê? E falarei dos teus feitos. Primeiro vem o quê? Meditar. Aí depois vem o quê? Falar. Não é surpresa, porque nós sabemos lá em Lucas 6,35, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Por quê? Da abundância do seu coração fala a boca. Então você primeiro medita aonde? No coração. Você medita, você mastiga as obras de Deus, os feitios de Deus. Você medita e remoe, e contempla e pensa e remastiga. O resultado vai ser que aquilo vai transbordar e vai sair pela sua boca. Você não mais vai ficar falando só no seu problema. Coitado de mim, ninguém presta, ninguém me ama. Vai começar a sair agora o tesouro bom. Por quê? Porque você está no seu coração contemplando os feitos de Deus. A depressão vai sair do seu coração e a depressão vai sair dos seus lábios. Cuidado, temos que ter cuidado, temos que contemplar. Esse é um passo importante justamente porque o que traz a depressão é a gente ficar focalizando nos problemas, meditando em si mesmo, na condição da gente, e não focalizando em Deus. Aí coloca o foco em nós. O que eu vou fazer? Tirar o foco do que fizeram comigo. Tirar o foco do que eu vou fazer de volta. E colocar o foco em Deus. Concentrar, refocalizar em Deus. E quanto mais nós falamos, é porque mais estamos pensando. Então, quando alguém que está falando e falando, sabe que está falando e falando? Porque está no coração. Como é que a gente muda o coração? A gente refocaliza em Deus. A gente medita e pensa nas coisas de Deus. Quarta coisa que nós vemos aqui, cura para a depressão. Como eu disse no começo, não é complicado, é simples. Algumas pessoas até diriam, mas pastor, isso é simples demais. Quer dizer, quem é deprimido é só fazer isso. É o que a Bíblia está dizendo. Se a gente simplesmente assumir o problema, começar a pensar e focalizar em Deus, meditar nessas coisas. E o próximo ponto aqui que eu vou falar, a depressão, show. Mas vivemos uma sociedade, nesses dias que vivemos, todo mundo quer solução numa pílula. Está com problema? Bum, pronto. Doutor, me dê um comprimido aí que eu tomo e meus problemas vão todos embora. Pronto. Não existe isso. Estamos na geração instantânea, geração McDonald's. Chega lá, pede, em 1 minuto eu quero o meu pedido aqui, o meu milkshake, eu quero o meu hambúrguer, batata frita, em 30 segundos. A gente quer tudo assim. Não. Deus tem uma solução melhor. Olha o versículo 13 comigo, do Salmo 67. Versículo 13, e eu vou ler o 13, o 14 e o 15. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, e assim por diante. O que Asaf está fazendo até o versículo 19? Ele está se regozijando, se alegrando naquilo que Deus já tinha feito. Ele está se alegrando. Quando você assume a responsabilidade, se lembra das coisas de Deus e medita nas coisas que Deus fez, aquilo vai gerar regozijo no seu coração. Aquilo vai gerar alegria no seu coração.
Aquilo vai afastar as nuvens. Pastor, mas não pode ser tão simples assim. Ok. Se você um dia se encontrar deprimido, se pergunte: quem eu estou culpando? O que eu estou me lembrando? E o que está ocupando a minha mente? Aí você me diga, você se diga a resposta e você vai entender por que você está deprimido o dia que isso chegar. Você vai ver que é justamente isso, você está culpando outras pessoas. Você não está se lembrando do que Deus fez na sua vida. E você não está meditando nas coisas de Deus. E você não está, consequentemente, se alegrando. Essa alegria e regozijo vem de você se lembrar e meditar e se lembrar do que Deus já fez na sua vida e na vida das outras pessoas. É isso que vai trazer o gozo. É isso que vai afastar as trevas, as nuvens da depressão na sua vida. E nós sempre teremos motivos para regozijar. Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sempre. Em tudo. Não existe um dia, uma ocasião, não existe uma circunstância na sua vida em que você não pode achar motivo para se regozijar. Não tem. Você não vai encontrar. Ah, mas pastor, você não entende, sabe o que? Eu estou deprimido, por quê? Eu estou na escala para ficar com as crianças lá no culto infantil. Está sendo usado por Deus. Vai ganhar um altíssimo galardão. Ali é como entrar nas garras do inferno. Estou brincando, claro. Mas entenda, qualquer coisa. Sabe, qualquer problema. Pastor, eu quebrei a minha perna. E quem não tem perna? Tem gente que não tem perna. Por um motivo ou outro, não tem perna. Você tem uma perna que quebrou. E tem conserto. Ah, eu vou ter que arrancar um dente. E quem não tem dente para arrancar? Sempre nós temos motivos para regozijar no Senhor. Sempre. Em tudo. E quando nós regozijamos no Senhor, os nossos espíritos são elevados e eles sobem acima da depressão. Você lembra que eu comparei, a semana passada, retrasada, com o voo, quando você voa de avião, que o sol está sempre brilhando, o céu está sempre azul. O problema são as nuvens. Pois bem, quando a gente regozija no Senhor, a gente sobe e a gente vai por cima das nuvens que estão escondendo aquele céu azul, que estão escondendo aquele solzão. A gente somos elevados. E a gente agora pode enxergar o céu azul, a gente pode sentir o calor do sol. Sabe o que faz isso? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A gente está debaixo das nuvens. Não é que não há nuvens, entenda. Vira e mexe, nossa vida vai ter nuvem. Isso é inevitável. Mas não é porque cada nuvem que vem a gente fica deprimido, não. Nós podemos nos elevar e subir e superar tudo isso. O versículo 19 traz uma frase fascinante. O Salmo 67. Diz assim: os teus passos não são conhecidos. Os teus passos não são conhecidos. Dentro do contexto que estamos falando, está dizendo o quê? Nós nem sempre sabemos o que Deus está fazendo. A gente nem sempre estamos cientes do que Deus está operando, preparando, agindo, que nós não enxergamos. Se a gente não consegue ver Deus agindo, a gente acha que Deus não está agindo. Você não sabe disso. Aqui está dizendo, os teus passos não são conhecidos. Muitas vezes Deus está preparando alguma coisa, está agindo nos bastidores, digamos assim. Mas como a gente não vê, aquele não registra. E como aquele não registra, a gente fica deprimido, ficamos tristes, achando que Deus nos abandonou, que Deus não está nem para nada, que Deus... E Deus está agindo. Deus está agindo. E muitas vezes nós não vamos colher o fruto, muitas vezes não vamos receber aquela bênção, não porque Deus não agiu, porque nós ficamos tão deprimidos, nós ficamos tão comprometidos, nós ficamos tão dodóizinhos, que a bênção vem, passa batido e a gente nem percebe. A gente perde o bonde, a gente perde o trem.
Não porque Deus não agiu. Deus agiu, mas como você não viu Deus agindo, você não estava esperando. E quando o trem passou, você não estava na plataforma. E você perdeu o trem. O ônibus passou e você não estava no ponto. Você estava em casa, se lamuriando, se queixando, deprimido. E Deus mandou um ônibus passar, mas você não estava lá. Perdeu? Perdeu a bênção. Então entenda, vamos deixar isso bem claro. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Deus sabe de tudo, Deus pode tudo, Deus está agindo. Agora, há ocasiões que a gente não percebe isso. Há ocasiões em que Deus parece longe e distante. E é nessas horas que nós temos uma propensidade a enfraquecer e falar, sabe uma coisa, eu vou resolver isso do meu jeito. Nunca dá certo. Porque o jeito de Deus sempre vai ser infinitamente melhor do que o meu ou o seu jeito. E quando a gente fica deprimido, a gente não enxerga nada. Então a cura para a depressão é justamente isso. É a gente reconhecer que o problema é nosso. Se eu não resolver, ninguém mais vai resolver isso para mim. Eu preciso reconhecer que essa enfermidade é minha. É minha. Eu tenho que tomar posse dessa enfermidade. Segunda coisa, nós temos que reconhecer o que Deus já tem feito em nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas. Nós temos que depois refocalizar em Deus, pensar, meditar naquilo, colocar os olhos em Deus, não na gente, não no problema, não em quem causou o problema. Refocalizar em Deus e, por último, regozijar. Se lembrar do que Deus fez, e aquilo vai trazer alegria no nosso coração. E aquilo vai fazer a gente subir acima das nuvens da depressão. Nós vamos enxergar claramente o sol, claramente o céu azul. E nós vamos estar cheios da luz e da paz e da alegria e o gozo do Senhor. Assim que você sai da depressão. O mundo vai dizer, tome comprimido. Não vai resolver nada. O mundo fala, fica aí, curta a sua fossa. Fica aí, fique no seu poço, no seu buraquinho aí, curtindo, desfrute, aproveite. Não. Assuma a responsabilidade. Não adianta ficar culpando, a culpa não é minha, coitadinho de mim, não adianta. Assuma, reconheça, refocalize e regozije. A receita vem da palavra de Deus. O ideal, como sempre, é evitar a depressão. Mas se já é tarde demais para isso, identifique-a, trate. Porque depressão é sério, depressão é real e depressão destrói. Semana que vem nós vamos voltar e nós vamos falar a respeito da amargura. Como lidar com amargura, que é outra coisa que também pode comprometer a nossa alegria e o nosso caminhar cristão. Amém? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.